Olá, seja bem-vindo à nossa aula de Física terceiro ano e o assunto é eletromagnetismo, força magnética, parte 1. Para o conteúdo da aula, nós vamos estudar força sobre uma carga móvel em campo magnético uniforme, força sobre um condutor retilíneo em um campo magnético uniforme e, para terminar, exercícios para fixação. Então, sem mais delongas, vamos começar. Força sobre uma carga móvel em campo magnético uniforme. Vamos tomar aqui um campo magnético uniforme na pessoa aí do vetor indução magnética B, tá certo? E uma carga elétrica, por exemplo, positiva, que vai adentrar essa região de campo magnético. Vamos lá? Olha só, essa partícula com carga positiva está animada de uma velocidade instantânea v. Olha só o que acontece. Eu não sei se você consegue visualizar, mas a direção da velocidade está sendo alterada por conta desse campo magnético, tá certo? Digamos que você esteja nessa região aqui de trás, observando o que está acontecendo aqui com a nossa partícula. Então tá aí a nossa partícula com carga positiva, e aí olha só, ela é obrigada a mudar aí, olha, a orientação de sua trajetória por conta do campo magnético, tá certo? E se você estivesse visualizando de frente, por exemplo, nessa região aqui, olha só, você veria essa configuração de movimento da partícula com carga positiva. Mas por que isso está acontecendo? Bom, anteriormente nós falávamos que a carga elétrica em movimento, ela induzia campo magnético no espaço. Na verdade, induz, né? Carga elétrica em movimento induz campo magnético no espaço. Então era de se esperar que o contrário pudesse acontecer, ou seja, uma vez tendo um campo magnético no espaço, um campo de indução no espaço, ele pudesse aí interagir com a carga, de tal forma que o resultado dessa interação seria aí uma força de natureza magnética atuando na carga. E de fato isso acontece, olha só. Essa carga elétrica, então, ela se submete à ação de uma força, nesse caso de natureza magnética, que faz mudar a orientação de sua velocidade instantânea. E essa força magnética, claro, vai depender do módulo da carga. Não, por enquanto, o sinal é irrelevante, tá? Qualquer carga elétrica, positiva ou negativa, pode ficar sujeita à ação do campo, podendo aí sofrer a ação da força magnética. Depende de sua velocidade instantânea, claro que se a velocidade é nula, eu não vou falar em força, porque a gente fala em movimento, tá certo? De carga elétrica. Depende da existência do campo magnético aqui, olha, na pessoa do módulo do vetor indução magnética B, mas depende do ângulo entre esses dois vetores, olha, o vetor velocidade instantânea V e o vetor indução B. Vamos ver melhor isso daqui? Olha só. Então imagine que eu tenho aqui um vetor indução, imagine não, ele está aqui, você pode visualizar, fantástica tecnologia, hein? Está aqui o vetor indução magnética B, apontando da esquerda para a direita, na direção horizontal, e a partícula possui uma velocidade instantânea que forma um certo ângulo θ, olha só, com o vetor indução magnética B, tá certo? Esses dois vetores, o V e o B, são coplanares, eles estão aqui no plano do vídeo, como vocês podem observar, tá certo? Eles formam um plano, tá? Bom, força magnética é força, e se a força é vetor, para onde que aponta o vetor força, tá certo? Vamos observar aí qual a orientação do vetor força magnética. Nós vamos utilizar novamente a regra da mão direita, mão direita, mão direita, mão direita, mão direita, todo mundo, mão direita, você também, mão direita. Não, a outra, essa aí, a esquerda, é mão direita. Muito bem, não confunda com a minha imagem, porque a minha imagem com relação a vocês, ela é enantiomorfa, tá certo? Então tá aí, todo mundo com a mão direita. Observe o vídeo. Olha só. O vetor indução magnética, ele vai ter a mesma orientação aí dos 4 dedos da sua mão. Tá certo? Então, para onde apontar o vetor indução magnética B, os 4 dedos estarão apontando. E o polegar da sua mão direita, vetor velocidade instantânea da partícula. Então tá aí o vetor velocidade V. A força magnética, ela é perpendicular ao plano formado pela velocidade instantânea e o vetor indução magnética. Nesse caso, vai ser perpendicular
a palma da sua mão, tá certo? Porque a palma da sua mão é exatamente esse plano que eu estou falando. Então, olha só, o vetor força vai ser perpendicular à palma da sua mão. A questão é, se a carga é positiva, para onde que aponta a força? Se a carga é negativa, para onde que aponta a força? Vamos lá? Então, eu tenho uma carga elétrica positiva. Nesse caso, olha, se a velocidade dessa carga positiva é dada aqui de acordo com o seu polegar e ela está sujeita a esse campo de indução magnética, apontando aqui na direção dos 4 dedos de sua mão direita, essa partícula então vai ficar sujeita a uma força magnética que é perpendicular à palma interna da sua mão, saindo da sua mão, tá certo? Então tá aí, olha, o vetor indução, aliás, o vetor força magnética. Ó, vamos pegar aí a flechinha. Flechinha então vai ser a nossa força magnética. Olha só, no caso de uma carga positiva, com essa disposição de campo e velocidade, para onde que aponta a força? Perpendicular à palma da sua mão, palma interna, saindo da palma da sua mão. Mas e se fosse carga negativa? Simples, contrário. Olha só, uma carga negativa, com essa mesma situação, sujeita a esse vetor indução magnética B, de acordo com os 4 dedos da sua mão direita, e com velocidade, de acordo com o seu polegar, ela vai estar sujeita a uma força magnética que é perpendicular à palma externa da sua mão. Palma externa da sua mão direita, tá certo? E saindo da palma externa da mão, ok? Olha só a flechinha, apontando aí para dentro do vídeo e do seu equipamento, né? Do seu computador, do seu celular, ok? Então tá aí a força magnética atuando numa carga negativa. Imagine agora que você esteja aqui, olha, nessa posição, visualizando a mão direita. Vamos ver? Então tá aí, olha. Você está vendo a mão direita, portanto, o vetor indução magnética aponta aí para você, saindo do plano do vídeo, tá? Em perspectiva, um pouquinho para baixo, tá certo? E o polegar, a velocidade, olha só. Então esses dois vetores formam o plano da palma da sua mão, seja ela interna ou externa. Então tá aí, olha. Para a carga positiva, olha a força. Perpendicular aos dois vetores, tá certo? Olha a setinha. Olha aí. Saindo da palma interna da sua mão. Então a força é perpendicular à velocidade e também ao vetor indução magnética. Tem que ser perpendicular ao plano, então vai ser perpendicular simultaneamente aos dois vetores, V e B. E para a carga negativa, olha só. Também, só que perpendicular à palma externa da sua mão, tá certo? Olha aí a setinha. Chamamos isso de regra do tapa. Vamos voltar aqui bem rápido. Regra do tapa, tá certo? Então está aqui a sua mão direita. Quando você tem uma carga elétrica positiva, com velocidade que aponta no sentido do polegar, aqui, olha, sujeita a esse campo magnético, se é positivo, você dá o tapa com a palma interna da mão. Se é negativa, você dá o tapa com a palma externa da mão. Então, olha, positivo, negativo. Positivo, negativo, tá certo? Se fosse assim, olha, positivo, negativo. Faça bem devagar, respirando, tá certo? Vamos lá, Daniel San. Muito bem. Existe também a chamada regra da mão esquerda. Mas para isso você tem que dispor os dedos da sua mão esquerda dessa forma, tá? O polegar da mão esquerda vai te dar a força magnética em uma carga positiva. O indicador da mão esquerda tem que apontar no sentido do campo, tá certo? E o dedo médio no sentido da velocidade instantânea. Imagine a situação que eu tenho um campo que está entrando, na minha posição está entrando no plano do vídeo, tá? E aí, olha, a velocidade aponta na vertical para cima. E aí, como é que seria com a mão direita? Tapa com a palma interna da mão. Olha o polegar para a carga positiva. Tá certo? Há ainda quem utilize a mão direita para a carga negativa, porque esse daqui funciona para a carga positiva. Se você quisesse para a carga negativa, você teria que inverter a força, ou seja, teria que inverter o seu polegar. Então você poderia utilizar as duas mãos, sendo que a mão esquerda seria para a carga positiva e a mão direita para a carga negativa, tá certo? Você teria que usar as duas mãos para as duas configurações de carga. Eu, particularmente, prefiro a regra da mão direita. Por quê? Porque para tudo utilizamos a mão direita, para obter aí o sentido do campo, não é isso? Quando você tem uma corrente elétrica, tá? E futuramente vamos utilizar também para a questão da lei de Lenz, a lei de indução de Faraday.
Então, eu particularmente prefiro a regra do tapa, a regra da mão direita. Mas se você quiser utilizar a mão esquerda e mão direita para carga negativa no caso, fique à vontade, faça aquilo que você achar mais fácil, tá certo? Então vamos lá, olha só. Quais são as configurações de velocidade e campo que nós temos? Vamos ver. Primeira situação, vetor velocidade instantânea paralela ao vetor indução magnética B. Olha só, eu tenho um vetor indução magnética que está na direção horizontal, apontando da sua esquerda para a sua direita, e a velocidade, por exemplo, de uma carga positiva, poderia ser negativa também, tá? Sem problema nenhum. Velocidade paralela ao campo, ou seja, também na direção horizontal da esquerda para a direita. Qual é o ângulo entre esses dois vetores? Zero, tá certo? Um ângulo vale 0 graus ou 0 radiano. Olha, eu tenho carga elétrica, eu tenho velocidade, também existe um campo magnético, mas não existe força. Não existe um resultado dessa interação, olha só. Tudo porque o ângulo é de 0 graus, 0 radiano. E depende desse seno aí, olha, o seno desse ângulo. Por isso que não vai ter força magnética. Bacana, né? Curioso isso daí, né? Agora, se a velocidade estiver no sentido oposto ao do campo, aí ó, uma carga negativa. Olha só, velocidade aponta para a esquerda, ao passo que o campo está apontando para a direita. Nesse caso, esses dois vetores formam um ângulo de 180 graus, ou se você preferir, π radiano. De qualquer forma, o seno vai ser zero. Também não existe aqui, olha, um resultado da interação entre campo e carga. Curioso, né? Parece que só existe interação entre a carga e o campo quando os vetores V e B não são aí paralelos ou antiparalelos, que é o caso aqui em sentidos opostos, né? Vamos ver aqui uma segunda situação. Velocidade perpendicular ao vetor indução magnética. Olha só, está aqui o vetor indução magnética B, também apontando aí na direção horizontal da esquerda para a direita, porém uma carga negativa cuja velocidade está apontando na direção vertical ascendente. Olha só, esses dois vetores então são perpendiculares, tá certo? Se você estiver observando aqui, olha, de frente, seria mais ou menos isso que você estaria enxergando. A velocidade aí continua apontando para cima, tá certo? Bom, qual vai ser a direção da força? Vamos lá, para vocês. Hein? Regra da mão direita, não é isso? Olha só o B apontando para fora do vídeo. Então, os 4 dedos apontando para você, olha só. Olha o polegar, velocidade. A velocidade está apontando na vertical para cima. Então, polegar, vertical para cima. Como é que você vai dar o tapa? Hein? Palma externa da mão. Muito bem. Então, olha só para onde que aponta a força magnética nessa carga negativa. Repare que ela continua sendo perpendicular à velocidade e vai ser também perpendicular ao B, porque o B está saindo, né? Apontando para você, tá certo? Essa partícula, então, olha, ela vai ficar executando um movimento circular uniforme de raio R, tá certo? Como o seno de 90 é igual à unidade, a força magnética assume o seu valor máximo, módulo da carga vezes V vezes B. Bom, vocês viram que a força magnética é perpendicular à velocidade, então ela só está mudando aí a orientação do vetor velocidade instantânea. Portanto, a força magnética é uma resultante centrípeta, aponta para o centro da curva, tá certo? E olha só, eu tenho o módulo da força magnética, QVB, módulo de Q, né? Velocidade instantânea vezes o valor de B, e força centrípeta, mv ao quadrado sobre o raio. Nós vimos isso na aula de força centrípeta, estão lembrados? Se eu resolver essa equação, olha, posso simplificar esse v ao quadrado aqui com outro v aqui, olha, e isolar o raio, eu vou encontrar o raio da trajetória dado pela famosa fórmula do Raimundo. Raimundo, me vê um quibe. Não teve graça. Mas o Raimundo ficou muito rico com essa franquia Raimundo me vê um quibe, tá certo? Ganhou muito dinheiro com a venda dos royalties, né? Aí vem a concorrência e fala Habib's me vê um quibe. Habib's é com H, tá certo? E eles só fazem esfirra. Tá certo? Então Raimundo me vê um quibe, vá pelo original. Então olha, eu encontro aí o raio dessa trajetória utilizando aqui a massa da partícula, sua velocidade instantânea, o módulo de sua carga, não importa aí o valor, aí é só a questão do giro, tá? Vai ser um sentido horário ou anti-horário e depende da situação e do módulo de B, tá certo? E olha só que interessante,
Bom, aqui, olha, eu tenho a partícula executando um movimento circular uniforme. Qual é a velocidade linear dessa partícula mesmo? ΔS sobre ΔT? Estão lembrados? ΔS sobre ΔT? Qual o ΔS percorrido pela partícula? Para uma volta completa, é o comprimento da circunferência, 2πr, 2π Raimundo, olha só, 2π vezes mv1 kb, interessante, né? Qual é o tempo que essa partícula gasta para completar uma única volta? Você chama isso de período. Deve estar lembrado, você estudou isso lá no primeiro ano, não faz muito tempo. Então está aí o tempo para dar uma única volta, é o período. Se eu substituir o ΔS e o ΔT na relação da velocidade linear, eu posso encontrar aqui, olha só, o período e não vai depender da velocidade da partícula. Que interessante, hein? Então o período, o tempo que essa partícula vai levar para dar uma volta completa, só vai depender de sua massa, o modo de sua carga e de B, nem do raio. Que interessante, hein? Então tá aí, olha, a relação que me fornece o período para essa partícula executar uma volta completa e em torno do campo, tá certo? Dizemos em torno do campo, mas na verdade é porque eu desenhei somente um único vetor. Poderia ter aqui vários vetores, porque seria um campo magnético uniforme, tá certo? E se a velocidade não for nem paralela e nem perpendicular? Por exemplo, formar um ângulo entre 0 e 90 graus. Como é que seria? Vamos ver? Então tá aí, olha, o vetor indução magnética e essa partícula animada dessa velocidade instantânea, sei lá, formando um certo ângulo θ com a direção de B, tá certo? Se você estivesse aqui de frente observando, olha, seria uma situação mais ou menos assim. Aqui a velocidade está um pouco inclinada para você, tá? Claro que você está aqui de frente, você não consegue visualizar exatamente a inclinação, mas ele está inclinada para você, ok? Nem consegue visualizar o ângulo, tá? Bom, para onde que aponta a força nessa partícula? Mão direita, não é isso? Olha a mãozinha, mão direita. Para onde que vai apontar? Ah, você vai dar o tapa com a palma interna da mão, não é isso? Os 4 dedos apontando para onde aponta o campo magnético, nesse caso saindo do vídeo, tá aí apontando para você, não é isso? E o polegar, olha, no sentido da velocidade, não é? Então, tapa com a palma interna da mão, essa partícula então experimenta uma força que aponta aí, olha, uma direção perpendicular à velocidade e também ao campo de indução magnética B, tá certo? Repare aqui em cima, vamos ver essa figura aqui de cima, olha, o vetor velocidade instantânea, ele admite dois componentes que são perpendiculares entre si. Olha só, eu tenho uma velocidade aqui, olha, que é paralela ao vetor indução magnética, ao mesmo tempo eu tenho uma velocidade perpendicular ao vetor indução magnética. Isso aqui é interessante de observar porque essa partícula ela está executando dois movimentos simultâneos. Um movimento é em linha reta, paralela ao campo, e um outro movimento, olha, é um movimento circular uniforme em torno do campo. A exemplo aqui da partícula que não para de oscilar aqui em torno do campo. Só que aqui é negativo, não é isso? Olha só o movimento dessa partícula. Um movimento retilíneo com velocidade que é igual a V cosseno de θ, a projeção dessa velocidade V na direção paralela ao campo, então V cosseno, não é isso? Cateto adjacente. E a outra vai ser o quê? V seno de θ. Então ela tem um movimento paralelo ao campo e um movimento em torno do campo. Como é que seria esse tipo de movimento? Olha só o movimento da partícula. É um movimento helicoidal. Uma helicoide, uma hélice cilíndrica. Não é espiral, tá, gente? Espiral eu costumo dizer que é uma figura plana, com raio variável, tá certo? Isso daqui é uma hélice, se você preferir uma hélice cilíndrica, um movimento helicoidal. Aquela espiral que você chama do caderno, aquilo não é exatamente uma espiral, tá? Aquilo é uma hélice, tá? Em forma cilíndrica. Então tá aqui, olha só, são dois movimentos simultâneos, tá certo? Bom, essa hélice tem um raio, vou chamar aí de raio da hélice. O Raimundo, chique, né? Um Raimundo chique aí, ó, Raimundo da hélice. Como a força magnética depende do módulo da carga, da velocidade, B seno de θ, e você já viu aqui em cima que V seno de θ é o componente perpendicular da velocidade, então eu tenho simplesmente força magnética sendo dada por módulo da carga, vezes B, vezes o componente perpendicular ao vetor indução magnética, perpendicular ao campo da velocidade, tá certo? Então, que é VB perpendicular, tá? E aí, olha como é que ficou o raio da hélice. M, V perpendicular,
sobre Q, módulo da carga, vezes B, tá certo? Então tá aí o raio da hélice dessa trajetória aqui da partícula, tá certo? Força sobre um condutor retilíneo em um campo magnético uniforme. O mais correto seria um condutor transportando corrente, ou um condutor sendo percorrido por uma corrente, tá certo? Em um campo magnético uniforme. Tá, mas vamos lá. Tá aí um condutor, ele está sendo percorrido por uma corrente de intensidade I, ou transportando uma corrente de intensidade I, também o termo está correto, tá certo? E ele tem um certo comprimento L. Claro que ele continua para cá, ele vem de lá. Eu só quero essa porção aí desse condutor que está sujeita a esse campo magnético de indução B. Então tá aí. Bom, nós já sabemos que a força magnética vai depender, força magnética sobre uma carga em movimento vai ser igual módulo da carga vezes V vezes B seno de θ. Esse condutor, ele transporta corrente elétrica, portanto eu tenho carga elétrica em movimento no interior desse condutor. E esse condutor aqui, olha, ele forma um certo ângulo θ com a direção do vetor indução magnética B, tá certo? Então tá aí, olha, é esse ângulo θ que eu vou utilizar. Mas qual é o módulo da carga que está aqui, olha, em movimento no interior desse condutor? Eu posso muito bem calcular o módulo da carga como sendo a intensidade de corrente vezes o intervalo de tempo, tá certo? E qual é a velocidade dessa carga sendo transportada aqui no interior do condutor? Olha, velocidade vai ser igual ao comprimento ΔS, ou seja, L, sobre ΔT. Substituindo lá em cima, olha, eu não vou precisar do ΔT, eu vou encontrar então uma expressão da força magnética que vai atuar em toda essa parte do condutor quando ele é percorrido por uma corrente de intensidade I. Vai ser igual a I vezes L vezes B seno de θ. Ou, como o pessoal prefere, né? Bio seno de θ, mais fácil de decorar, de memorizar, tá certo? Então, esse condutor aqui, olha, fica sujeito a uma força de natureza magnética, pelo simples fato de transportar uma corrente de intensidade I. Claro que se ele não transporta a corrente, não tem força magnética atuando sobre ele, tá certo? Agora, para onde que aponta a força que atua nesse condutor? Regra da mão direita, muito bem lembrado, bacana. Os 4 dedos da mão direita, para onde que eles vão apontar? Sentido do campo, olha, no sentido do campo, tá certo? E o polegar? No sentido da velocidade, olha só, nesse caso no sentido da corrente, tá certo? Porque ela representa a velocidade das partículas. Só que eu estou falando de corrente convencional sempre, tá? Se é corrente convencional, você sempre vai dar o tapa com a palma interna da mão, tá certo? Sempre, porque é corrente convencional, tá? Então, nesse caso, a força magnética que atua nesse condutor vai ser perpendicular ao plano formado pelo comprimento L, direção de percurso da corrente, né? E o B, tá certo? E apontando aqui, olha, sempre no sentido dado aí pelo tapa da palma interna da mão direita, tá certo? Então tá aí a força que atua nesse condutor transportando corrente de intensidade I. Bom, vamos fazer uma visita de novo no campo magnético terrestre? Vamos lá? Tá aí o nosso planeta e você já sabe que existe um campo magnético sendo gerado aí pelos materiais no seu interior, tá certo? Níquel e ferro, né? Tem muita carga elétrica lá porque o material está numa temperatura muito elevada, então você tem muita carga elétrica em movimento que me gera esse campo magnético aí na Terra, tá certo? E olha só, o nosso planeta ele é constantemente bombardeado pelo que nós chamamos de raios cósmicos. Raios cósmicos, dentre eles, nós temos aí prótons e elétrons que chegam até o nosso planeta, predominantemente vindo aí, por exemplo, do Sol, tá? Pode vir de outras partes também, mas a sua maior parte vem do Sol. Então, o nosso planeta é bombardeado por elétrons e prótons. O que acontece com essas partículas que elas adentram o campo magnético terrestre? Olha só o que acontece. A exemplo do que nós vimos do campo magnético, né, a Terra meio que aprisiona essas partículas elétricas. Então os prótons e os elétrons ficam aprisionados nessa região aqui do nosso planeta, criando o que nós chamamos de um cinturão de radiação de Van Allen. São várias partículas aí, prótons e elétrons aprisionados nesse campo magnético terrestre, tá certo? O que ocorre é que essas partículas elétricas elas ficam oscilando de um polo ao outro, olha só.
movimento que não para, a não ser que elas sofram uma colisão que consiga expulsá-las aí do campo magnético terrestre. E isso é possível de acontecer, tá certo? Mas esse cinturão aí, de certa forma, nos protege aí dos raios cósmicos que vêm aí do espaço afora. Bom, você pode observar que essas partículas elas chegam lá no Polo Norte, por exemplo, e são refletidas e voltam para o Polo Sul, e esse movimento permanece aí, continua, né? Um movimento oscilatório. Quando essas partículas elas chegam próximas aqui dos polos, né? Seja o Polo Norte geográfico ou o Polo Sul geográfico, elas vão encontrar uma região onde o campo magnético tem uma intensidade maior, se comparada, por exemplo, com a região do Equador. E daí? E daí que o raio diminui, o raio da trajetória da partícula diminui, aumentando aí sua energia cinética. O aumento dessa energia cinética fazem com que essas partículas elas provoquem excitação nos átomos que compõem aqui, olha, a atmosfera da Terra, seja no Polo Norte ou no Polo Sul geográfico, tá certo? Tá. Essa excitação eletrônica pode provocar aí até ionização nesses átomos, tá certo? E também ocorrem vários fenômenos, recombinação, tá certo? Essas próprias partículas elas podem sofrer aqui um processo de que elas conseguem escapar desse campo magnético da Terra e adentrar a nossa atmosfera, provocando vários níveis de excitação eletrônica. E o que acontece com esse nível de excitação eletrônica? Uma vez que você tem excitação eletrônica no átomo, você já sabe, né? Ele sobe aí de camada e quando ele desce, ele emite radiação, uma radiação que muitas vezes pode ser visível. Fenômeno aí que nós podemos chamar de aurora. Então aqui no Polo Norte tem a chamada aurora boreal e aqui no Polo Sul que nós chamamos de aurora austral, tá certo? Ok? Então tá aí, olha, esse fenômeno explicado por conta aí dessas partículas que estão aprisionadas no campo magnético terrestre, tá certo? Vamos visualizar um pouquinho melhor o que acontece. Eu tenho aqui, por exemplo, duas espiras que estão transportando a mesma corrente I, tá certo? Até no mesmo sentido. Essas espiras, então, elas fornecem esse campo magnético aqui, olha, entre essa região que estão entre as duas espiras, tá? Claro que esse campo magnético não é uniforme, há exemplo aqui do campo magnético terrestre que não é uniforme. Isso aqui é um pouco mais complicado, né? Pois bem, olha só o que acontece, por exemplo, com essa carga positiva. Ela tem aqui um movimento, aqui eu até posso chamar de espiral cônica, tá? Que aqui ela aumenta o raio, do outro lado começa a diminuir. E repare que a força magnética admite um componente, olha, que repele a partícula quando ela chega próximo da espira. Então ela é sempre repelida. Chega aqui, ela é repelida, então ela fica nesse movimento de vai e vem. Tá certo? Como se estivesse aqui, olha, indo de uma espira a outra e ali seria de um polo ao outro. Tá certo? E aí ela aumenta muito a sua energia cinética, fazendo com que essas partículas aqui tenham aí uma excitação eletrônica, né? Os átomos, vamos dizer assim. Tá certo? Na ocasião do meu mestrado, eu construí um aparato semelhante a esse, que nós chamamos de garrafa magnética, porque nós aprisionamos aqui essas partículas de natureza elétrica, tá certo? Aqui eu construí um maquinário, olha, em que eu utilizei 2 pares de bobina, olha, para aprisionar essas partículas elétricas. Eu estava estudando aqui na época plasma de argônio, tá? Foi aí a natureza do meu mestrado e também do doutorado, física dos plasmas. Aqui nós utilizamos argônio, ionizamos o argônio, tá certo? Utilizamos aqui um processo de ionização e o objetivo era estudar o comportamento desse plasma de argônio quando sujeito aí à radiação de radiofrequência e até mesmo micro-ondas. Esse era o objetivo. Bom, aqui nós temos íons de argônio e elétrons. Basicamente, podemos considerar isso aqui como plasma. Claro que existem outros critérios para considerar um gás como plasma, tá? Não é simplesmente dizer que é um gás ionizado. Pois bem, mas aqui nós temos íons positivos de argônio e elétrons. Bom, aqui é uma bagunça, tá? Porque eu tenho um campo magnético, eu tenho esse tipo de movimento desses elétrons, dos íons de argônio. Existem colisões, recombinações, por exemplo, o íon positivo captura novamente o elétron, ele fica neutro, depois ele perde o elétron novamente. É uma complicação só. E nessas colisões, o argônio acaba fornecendo luz. A exemplo aí, olha, da aurora boreal. Olha só a iluminação aqui, olha, do argônio, quase semelhante, né, às luzes que vocês podem observar na aurora austral, por exemplo, bem próximo aqui do violeta. Existe aqui um componente bem próximo do violeta.
um pouquinho verde, bem fraquinho, um azul também próximo do violeta, bem fraquinho, um vermelho, tá certo? Mas no caso aqui, argônio, aqui eu tenho o quê? Oxigênio e nitrogênio, basicamente, né? Dentre outros gases que vocês sabem que fazem parte da atmosfera. Então tá aí, olha. Aqui eu construí então essa garrafa magnética utilizando essas duas bobinas. Só para vocês terem ideia, essas bobinas eram alimentadas com uma corrente bem próxima de 50 amperes. Eu coloquei uma chave de fenda apoiada na palma da minha mão, só apoiada, não segurei a chave de fenda, e liguei a corrente. Essa corrente então ela gerou um campo de indução magnética tão intenso que foi possível puxar a chave de fenda da minha mão. Simplesmente puxou, tá certo? Um campo bem intenso aí para aprisionar o plasma. Chegou próximo aí, eu não sei dizer exatamente qual a temperatura, mas é possível se aprisionar plasma aí com 10 a quarta Kelvin de temperatura, tá certo? Então isso aí é uma forma de você aprisionar plasma. Claro que você tem outras formas, tem um tokamak, por exemplo, tá certo? Vamos lá? Olha só uma outra aplicação, o ciclotron. O que é um ciclotron? Olha, um ciclotron é basicamente um acelerador de partículas, tá? Observe que aqui eu tenho duas estruturas em forma de D, tá? Aqui é um D ao contrário, tá certo? Aqui um outro D. São duas estruturas metálicas e que são ocas, tá? Permitindo aqui a passagem de partículas dentro dessa parte metálica. Aqui eu tenho um alternador que a função dele é provocar entre esses dois Ds uma diferença de potencial. E você sabe que quando eu tenho uma diferença de potencial, eu tenho um campo elétrico. E para onde que aponta o campo elétrico? Ele aponta para onde o potencial diminui. Muito bem, eu escutei, vocês falaram, tá certinho. Para onde o potencial diminui. Olha só, aqui eu tenho uma partícula elétrica e essa partícula elétrica ela vai ser acelerada por esse campo elétrico gerado pelo alternador aqui, olha. Então essa partícula foi acelerada. O campo magnético está entrando dentro das duas estruturas de D para dentro do vídeo, como vocês podem observar. Vocês podem me dizer qual é o sinal dessa carga elétrica? Podem me dizer? Porque quando ela é acelerada, ela chega aqui, olha, nesse ponto com uma velocidade V1. Olha para onde que ela faz a curva. Você está observando que ela faz uma curva para baixo, não é isso? Se você for aplicar a regra da mão direita, como é que seria? Os 4 dedos vão entrar no plano do vídeo, não é isso? Entrando no vídeo. Polegar no sentido da velocidade. Então o V1 vai apontar para a sua esquerda. E aí você vai dar o tapa com a palma interna da mão para baixo. Então olha só, essa partícula é positiva. Tá? Então ela tem uma carga positiva. Ela é acelerada no mesmo sentido do campo. Então nesse caso aqui, nessa primeira situação, o campo elétrico aponta para a sua esquerda. Ela chegou nesse ponto com uma velocidade V1. Vai fazer a curva. Raimundo, não é isso? Raimundo me vê um quibe? Só metade da curva, não é isso? Chegou nesse ponto aqui. Como o próprio nome diz, alternador, o que ele vai fazer? Inverter o sentido do campo. Vai inverter aí a DDP, fazendo com que tenha um campo elétrico no sentido oposto. Nesse caso, agora apontando para a direita. Ela acelera novamente, chega aqui nesse ponto com uma velocidade V2. E aí ela vai fazer a curva, Raimundo de novo, não é isso? Só que a curva tem um raio maior, porque você aumentou a velocidade. Você pode manter todos os parâmetros, mas você está aumentando a velocidade. Como o raio é diretamente proporcional à velocidade, então o raio aumenta. Tá? E assim por diante, você vai acelerando essa partícula até ela chegar nesse ponto P com uma velocidade V5, tá certo? Bom, claro que aqui eu não estou acelerando essa partícula em regimes relativísticos, não muito próximo à velocidade da luz, mas isso é possível de ser feito, mas aí eu teria que recalcular todo o processo levando em consideração aí a questão da massa relativística, mas não vamos fazer esse tipo de coisa, tá? Bom, por que se utiliza o ciclotron, né? Bom, o ciclotron, como eu falei, ele é uma espécie de acelerador de partículas. Não é exatamente igual ao utilizado no CERN, mas se assemelha bastante. Olha só, aceleradores como esse, eles têm aí uma aplicação muito alta, muito grande dentro da ciência, dentro de física e para estudo de física de partículas, etc. E, por exemplo, olha só, um artigo aí utilizado para o pessoal das farmácias, olha só, o curso de farmácia, os aceleradores de partículas e a utilização da produção de radiofármacos. Então eles utilizaram um ciclotron para produzir aí radiofármacos. Um ciclotron semelhante a esse daqui, olha, que existe lá no IPEN, Instituto de Pesquisa de Energias Nucleares, tá certo? Então, você tem aí N aplicações para aceleradores de partículas, bem como esse aí dos ciclotrons. Exercícios para fixação, finalmente, né? Exercício de número 1.
Um elétron de carga menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs é lançado entre os polos de um ímã em forma de ferradura com velocidade de 2 vezes 10 elevado a quinta metros por segundo, conforme mostra a figura. Admitido que o campo magnético entre os polos desse ímã é uniforme, o elétron fica sujeito a uma força magnética que tem intensidade igual a 8 vezes 10 a menos 14 newtons. Determine, letra A intensidade, a direção e o sentido do vetor indução magnética entre os polos norte e sul. Letra B, a direção e o sentido da força magnética que age no elétron no instante em que ele penetra no campo magnético. Então está aí a situação em desenho, não é isso? Um elétron, carga negativa que está na horizontal. Sua velocidade está exatamente na horizontal. Vamos lá, vamos resolver essa questão? Resolução. Então está aí, olha, letra A. Ele quer saber para onde aponta o vetor indução magnética. É um campo magnético uniforme. Você já sabe que sai do norte e vai para o sul. Então está aí o vetor indução magnética, né? São vários vetores, tá certo? Campo magnético uniforme. Entra no sul, dá a volta aqui dentro, sai pelo norte, por aí vai. Ok. Agora, eu quero saber aí qual é o módulo desse B, não é isso? Bom, o elétron se encontra na direção horizontal, portanto, velocidade e campo são perpendiculares entre si. Por isso que eu usei o seno aqui, olha, valendo a unidade 1. Eu tenho o módulo da força, 8 vezes 10 a menos 14 newtons, foi dado, não é isso? Vou usar o módulo da carga do elétron, não importa o sinal só vai me dizer para onde que aponta a força, tá certo? 1,6 vezes 10 a menos 19 e a velocidade 2 vezes 10 a quinta. Portanto, o B tem intensidade igual a 2,5 Tesla. Então, esse B é bem intenso, 2,5 Tesla é uma intensidade muito grande para um campo magnético. Tá? Agora, para onde que aponta a força? Regra da mão direita, muito bem. Repetiram muito bem, escutei daqui, mão direita. Então, tá aí a sua mão direita, ela tem que ficar com essa disposição. Ou você colocaria os dedos para cima, mas aí você vai contrariar o sentido do campo, tá certo? E também a velocidade, porque a velocidade, olha, está na direção horizontal, entrando no campo, tá? Esses dois aqui, olha, velocidade e campo são perpendiculares. Para onde que vai apontar a força? Bom, você vai ter que dar o tapa. Palma interna ou a palma externa que você não está vendo? Palma externa, carga negativa, não é isso? Então você vai dar o tapa, olha, com a palma externa da mão. Olha só, a força então, olha, aponta para dentro do plano do vídeo, para você que está visualizando, tá certo? Olha o movimento desse elétron. Vai sofrer uma curvatura para dentro do plano do vídeo, tá certo? Então tá aí a resposta da letra B. Exercício de número 2. Um elétron entra na região sombreada da figura, onde existe um campo magnético uniforme. Do ponto A, a velocidade do elétron é de 3,52 vezes 10 a sétima metros por segundo. O raio da trajetória é de 1 vezes 10 a menos 2 metros. E a razão carga-massa do elétron é, em valor absoluto, carga dividido pela massa, 1,76 vezes 10 elevado a 11 coulombs por quilograma. Determine, letra A intensidade, a direção e o sentido do vetor indução magnética. B. Letra B, o tempo gasto pelo elétron para percorrer a semicircunferência AB. Então está aí a situação descrita no enunciado. Vamos lá? Resolução. Bom, aqui dentro dessa região sombreada existe um campo magnético. Eu só não sei para onde que ele aponta, mas ele pediu isso na letra A, tá certo? Vamos calcular primeiro o valor desse B. Eu não tenho raio, eu não tenho aqui a velocidade, e ele também me forneceu a razão carga-massa, então fica fácil utilizar aí a fórmula do Raimundo. Raimundo, me vê um quibe. Muito bem, lembraram aí do Raimundo. Olha só, eu vou trocar o raio com um B para encontrar o B, né? Tá certo? Vamos lá. Ele forneceu, gente, lá no enunciado, a razão carga-massa. E aqui, olha, na fórmula do B, já que eu isolei o B, né? Eu tenho a razão massa-carga. Tem que tomar um cuidado com isso, porque aqui, olha, eu tenho que inverter isso daqui, olha. Eu quero massa sobre carga e não carga sobre massa para substituir aqui. Então, eu vou ter que pegar o inverso desse valor, tá certo? Bom, vamos lá, substituindo. Por isso que ele aparece aqui embaixo, olha. Ele aparece embaixo que eu peguei o inverso dele, 1 sobre ele, né? Eu tenho a velocidade, 3,52 vezes 10 a sétima, foi dado no enunciado.
Razão carga massa, 1,76 vezes 10 a 11. E aqui, olha, 10 a menos 2 o raio, tá certo? Olha o valor de B, 0,02 Tesla. Mas para onde que ele aponta? É isso que ele quer saber. O que você vai fazer então? Eu já sei que a força magnética tem que apontar para o centro da curva, não tem jeito. Ela é perpendicular à velocidade, tá certo? Nessa situação, essa força magnética não vai realizar trabalho, ela é perpendicular ao deslocamento, tá? Bom, você vai aplicar a regra da mão direita, mas é assim? Os dedos não podem apontar para a força, então essa disposição da mão direita está errada. Nem se você inverter, colocar os dedos para a sua esquerda, está errado. O polegar está certinho, está apontando de acordo com a velocidade, mas os dedos aqui, ó, não. Será? Os dedos saindo, apontando para vocês aí, olha, saindo do vídeo? Você vai dar o tapa com a palma interna da mão? Tudo bem, ó, o polegar está certinho com a velocidade. Então o campo poderia estar saindo. Mas para isso você tem que dar o tapa com a palma interna da mão. Ia funcionar muito bem se a partícula fosse o quê? Positiva, mas é elétron, gente. Carga negativa. Não, você vai ter que dar o tapa com a palma externa da mão, olha. O tapa com a palma externa da mão, tá certo? Portanto, sua disposição, a disposição da sua mão tem que ser essa. Os 4 dedos vão entrar no plano do vídeo. Polegar de acordo com a velocidade. E aí você está dando tapa com a palma externa da mão, olha, certinho. Isso quer dizer então que o campo está apontando para dentro do plano do vídeo, tá certo? Necessariamente, tá? Não tem outra forma não. Se o campo apontasse para fora, o elétron teria que fazer a curva para a esquerda, tá certo? Letra B. Qual o tempo gasto pelo elétron para percorrer a semicircunferência AB? Bom, se eu calcular o período, eu tenho a trajetória completa e eu posso calcular o período. Se eu quero só metade da trajetória, eu pego metade do período. Vamos substituir os dados? Não depende do raio, não depende da velocidade, simplesmente da massa do elétron, da carga do elétron e do B, né? Tá certo? Ó, novamente, razão, massa, carga. Tem que pegar esse inverso aqui, olha. Substituir aqui, por isso que ele aparece aqui embaixo. 2π dividido por tudo isso. Eu não vou substituir o π aqui ainda. Vou pegar metade disso. Estão lembrados? Só metade. Então vai ficar simplesmente π, né? Π vezes 2,8 vezes 10 a menos 2. Perdão, menos 10 segundos. Use o π valendo 3,14 aproximadamente. Você vai encontrar o valor de 9 vezes 10 a menos 10 segundos. Nossa, dá tempo nem de piscar direito. É um tempo tão pequenininho de se medir. Mas esse é o intervalo de tempo, então, para o elétron dar essa meia volta. Tá certo? Gente, esse tipo de aparato aqui, ele pode funcionar como o que nós chamamos de espectrômetro de massa. O que é um espectrômetro de massa? Digamos que você tenha que lidar com uma substância que você não conhece. Você não sabe do que se trata. Então você pode muito bem, antes de adentrar aqui no ponto A, ionizar essa substância. Geralmente você vai colocar no seu estado gasoso e vai ionizar. Esse tipo de controle de ionização você pode obter, tá certo? Você pode ionizar, você sabe quantos elétrons você arrancou, você sabe qual é o íon que você tem quando ela estava no estado neutro, mesmo não sabendo do que se trata. Mas você tem um controle da ionização, portanto você tem um controle da carga, tá certo? Você tem um controle da carga, tá? Você acelera essa carga. Tal como eu falei lá no ciclotron, né? Usa o campo elétrico para acelerar essa carga, tá? Positiva, já que você arrancou elétrons, então você tem um íon dessa substância que você não conhece, tá certo? E aí você coloca nessa região que tem um campo magnético uniforme e ela vai e dá essa volta aqui, olha. Você pode medir o raio. Você tem condições de medir esse raio aqui, ela deixa um rastro e você consegue ver qual foi o impacto que ela teve e você mede o raio, tá certo? Você tem o B, você tem a velocidade porque você sabe até que velocidade ela chegou porque você acelerou. Você tem a carga, você tem um raio e você acha a massa. Ou, se você preferir, você pode encontrar direto já um número de massa, tá certo? Obtém um número de massa, número atômico, aí você sabe de que substância você está tratando. Em Brasília, por volta de 96, se não me falha a memória, foi feito um experimento para se descobrir qual foi o gás que matou os operários que estavam trabalhando num prédio próximo ao setor comercial norte, próximo não, exatamente no setor comercial norte, tá certo? Os operários entraram numa caixa d'água, tá? Ficou muito tempo fechada e foi fulminante. Eles vieram a óbito em pouco tempo. Acho que foram 2 operários que vieram a óbito e mais 2 bombeiros que foram socorrer e também vieram a óbito.
né? Os bombeiros, infelizmente, entraram sem o material, sem o equipamento de proteção e, se não me engano, dois vieram a óbito. Então, eles coletaram esse gás e levaram para a universidade. E, na época, lá no laboratório que eu estava fazendo o mestrado, nós tínhamos um espectrômetro de massa semelhante a esse, porém, ele não estava operando ainda. Então, eu não consegui trabalhar com esse gás. Para minha sorte, não precisei mexer com esse gás fulminante. Tá certo? Mas é uma forma de você descobrir qual é o material que você está lidando. Eu não sei ao certo, vocês podem até pesquisar que tipo de gás era esse. Eu não sei exatamente se eram fezes de morcego que exalaram esses gases, que são realmente fatais, tá? Entre outros, uma mistura. Eu não sei dizer ao certo. Então vocês podem pesquisar isso para mim. Próximo exercício de número 3. Uma das maneiras de se obter o valor de um campo magnético uniforme é colocar um fio condutor perpendicularmente às linhas de indução e medir a força que atua sobre o fio para cada valor da corrente que o percorre. Em uma dessas experiências, utilizando-se um fio de 0,1 metro, obtiveram-se dados que permitiram a construção do gráfico, onde F é a intensidade da força magnética e I é a corrente elétrica. Determina a intensidade do vetor campo magnético. Vamos lá? Então ele deu o gráfico aí, olha, força em função da intensidade de corrente. Resolução. Eu já sei que a força em um condutor transportando corrente vai ser igual a B, o seno de θ. E o seno de θ vai ser igual a unidade, porque ele já falou que o B e a direção do L são perpendiculares, não é isso? Então o seno vale 1. Então vai ficar simplesmente Bill. Ele deu o valor da corrente, o valor do L, tá certo? A corrente vai ficar variável. 0,1 metro, tá certo? Então olha só, a função da força é uma função do primeiro grau com relação à variável I, tá certo? E eu tenho aqui, olha, B vezes 0,1 sendo o quê? O coeficiente angular da minha reta, olha só, e é uma reta, olha. Você pode pegar um valor desse de força e substituir aqui com a sua respectiva corrente, tá? Eu vou encontrar o B porque esse B, ele está relacionado com a tangente desse ângulo θ, olha. Eu posso, por exemplo, pegar a tangente desse ângulo, alfa, tá? A tangente de alfa vai ser igual a B vezes 0,1, tá? O coeficiente angular dessa reta é a tangente desse ângulo de inclinação. Vamos pegar aqui, olha, o cateto oposto aqui, ó, valendo 2 vezes 10 a menos 3 dividido por 2, que é o cateto adjacente. Então, olha, eu tenho a tangente de alfa, 10 elevado a menos 3. Substituindo, então, olha só, na expressão de B, B vezes 0,1 igual a 10 elevado a menos 3, e B, então, fica valendo 10 a menos 2 Tesla, tá certo? Então, tá aí, olha, uma funcionalidade para você encontrar aí o campo magnético usando o gráfico. Uma medida experimental, bem interessante. Quarta e última questão. Um segmento de condutor retilíneo horizontal, tendo um comprimento de 20 centímetros e massa igual a 40 gramas, percorrido por uma corrente elétrica de intensidade igual a 5 amperes, apresenta-se em equilíbrio sob as ações exclusivas do campo gravitacional G e de um campo magnético B, horizontal. Determine B e o sentido da corrente. Adota a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então está aí a figura que representa o que foi colocado no enunciado. Vamos lá? Resolução. Olha só. Esse condutor está sujeito ao peso para baixo, claro, né? Então, para se manter o equilíbrio desse condutor, tem que ter uma força magnética para cima, com igual intensidade. Então, os dois se equilibram e esse condutor permanece em repouso ou então em movimento retilíneo uniforme, tá certo? Bom, mas vamos levar em consideração que ele vai ficar em repouso, vai ficar em equilíbrio indefinidamente. Então, a força tem que ter o mesmo módulo, a força magnética tem que ter o mesmo módulo do peso. Força magnética que é VB seno de θ, Bill seno de θ, né? Estou pensando em carga, igual ao peso que é mg. O ângulo entre a direção de B, que está entrando no plano do vídeo, e o comprimento L, 90 graus, seno de 90 igual a unidade. Então vai ficar simplesmente Bill igual a mg. Eu tenho a corrente 5 amperes, foi dado ali no enunciado, tá certo? Ele deu o comprimento L valendo 0,2, também no enunciado, 20 centímetros, transformar para metro, 0,2. A massa do condutor, 40 gramas, transformar para quilogramas, divide por 1000, 0,04. E a gravidade local, 10. Portanto, olha, o B fica valendo 0,4 Tesla, tá certo? Eu já sei que o B está entrando no plano do vídeo, mas esse condutor, com certeza, ele tem que transportar corrente elétrica. Para onde? Para a direita
ou para a esquerda? Você vai utilizar o quê? Muito bem, regra da mão direita. Vamos lá? Olha, necessariamente os 4 dedos da mão direita eles vão apontar para dentro do vídeo, porque o campo magnético está apontando para dentro do vídeo. A questão é, o polegar, que tem que ficar na direção do L, vai apontar para a sua esquerda? Bom, como você tem que dar o tapa com a palma interna da mão, você teria que ter a força então apontando para baixo. Mas se a força aponta para baixo, esse condutor não fica em equilíbrio, a força está apontando para cima, então necessariamente, olha, o polegar tem que apontar para a sua direita, então está aí a corrente elétrica aponta da esquerda para a direita, tá certo? Bem, ficamos por aqui, espero que vocês tenham aproveitado bastante e até a próxima!